Imagina só, um avião moderno, um Boeing 737, num voo de rotina, que simplesmente some dos radares em cima da imensa floresta amazônica. E olha, isso não é ficção, não. É a história incrível e real do que aconteceu em 3 de setembro de 1989. Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar é essa. Naquele dia, o voo Varig 254 saiu de Marabá, no Pará, com destino a Belém. Uma viagem que era para ser bem curta. Só que ele nunca chegou. E aí começou uma busca desesperada por um avião fantasma, com os controladores de voo e as autoridades totalmente no escuro. A resposta para esse mistério todo não está numa falha mecânica super complexa ou num evento dramático no ar. Não. Ela está em algo muito, mas muito menor, quase invisível. Uma única linha de texto, vista na cabine do piloto, um pouquinho antes da decolagem. Está aqui ocupado. O destino do voo foi selado por esses 4 dígitos num plano de voo que já era de um formato antigo. O campo proa tinha ali uma ambiguidade, uma pequena ambiguidade com consequências gigantescas. Então, o ponto crucial é o seguinte: o piloto leu 0270 e, em vez de entender como um curso, ou seja, proa, de 027,0 graus, ele digitou no computador de bordo um rumo de 270 graus. Resumindo, em vez de voar para norte-nordeste, na direção de Belém, ele programou o avião para voar reto para oeste, 90 graus fora do curso. E aqui, a diferença técnica é tudo. Proa ou curso é como se fosse a linha exata que se traça no mapa do ponto A ao ponto B. Já o rumo é simplesmente a direção para onde o nariz do avião está apontando. Basicamente, o piloto confundiu o caminho certo com uma direção qualquer na bússola. Agora a gente vai ver como que esse único erro virou uma bola de neve. A tripulação voou por horas, sem fazer a menor ideia de que, a cada minuto, eles estavam indo mais e mais fundo no coração da selva, numa área completamente remota. Essa linha do tempo mostra bem a sequência de problemas. Eles decolam e logo depois já não conseguem falar com a rádio de Belém. Isso já deveria ser um baita sinal de alerta, né? Mas a atenção da tripulação se desvia para o jogo de futebol entre Brasil e Chile, que passava no rádio. Só horas depois, já de noite, que a ficha caiu sobre a terrível realidade. O combustível estava acabando. E essa fala de um dos sobreviventes mostra perfeitamente o clima dentro da cabine. Ele descreveu depois essa sensação de calma misturada com uma estranheza, uma percepção de que alguma coisa estava errada. O voo estava tranquilo, mas estava demorando muito, muito mais do que o normal. E isso nos leva aos momentos finais do voo, quando a consequência inevitável de estar perdido por horas finalmente chegou. Na escuridão total, numa parte remota do estado de Mato Grosso, o momento de arrepiar em que os 2 motores simplesmente pararam por falta de combustível. Aquele som familiar da turbina foi substituído pelo silêncio e o Boeing 737 virou um planador de 40 toneladas, caindo em direção a uma selva que ninguém conseguia enxergar lá embaixo. Sem nenhuma força nos motores, o piloto foi forçado a tentar o impossível, uma aterrissagem de barriga, controlada, no meio da copa das árvores. Era uma manobra com chances mínimas de dar certo, uma aposta desesperada contra o escuro e um terreno totalmente desconhecido. Tragicamente, esse é o número de pessoas que perderam a vida, seja no impacto violento com as árvores ou por causa dos ferimentos nos dias que se seguiram antes da chegada do resgate. E aqui está o que torna essa história tão impressionante. Esse é o número de pessoas, passageiros e tripulantes que sobreviveram ao impacto e a tudo que veio depois. Um verdadeiro milagre no meio de uma tragédia. A história da sobrevivência é inacreditável. O avião se desintegrou ao redor deles, mas muita gente saiu viva. Eles se organizaram, cuidaram dos feridos com o que tinham e, no fim, um pequeno grupo caminhou pela selva por horas até achar uma fazenda e, finalmente, pedir ajuda. A seguir, vamos dar uma olhada no que aconteceu depois, na investigação oficial, que teve a missão de montar esse quebra-cabeça e entender como um erro tão fundamental e aparentemente tão simples pôde derrubar um avião moderno. A investigação concluiu que não foi uma coisa só, mas um efeito dominó de erros. A interpretação errada do piloto foi o gatilho, claro, mas isso foi piorado pela falta de checagem do copiloto, por aquela teimosia de achar que estavam no caminho certo e, claro, pela enorme distração do jogo de futebol. A própria companhia aérea também foi responsabilizada por falhas no treinamento. No final, as consequências legais levaram em conta o erro humano, mas também esses outros fatores.
O piloto e o copiloto foram condenados por negligência, mas as penas de prisão acabaram sendo trocadas por serviços comunitários. Foi um jeito de reconhecer que a culpa era mais ampla e não só dos 2 homens na cabine. E toda essa história nos deixa com uma pergunta para pensar. Hoje, numa era de GPS, de cabines cheias de telas e de automação, será que um erro de interpretação tão básico ainda seria possível? Ou será que a tecnologia só criou jeitos novos e mais complexos para o erro humano acontecer? A história do Varig 254 continua sendo um lembrete poderoso da relação crítica entre a falha humana e a máquina.